por lá ou qualquer outro meio. Tudo bem? Então, boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre condutores em equilíbrio eletrostático, ok? Como é que funciona isso? O que é um condutor em equilíbrio eletrostático, ok? Então, primeiro a gente tem que entender um pouco como é que funciona o campo elétrico. Na aula passada nós discutimos isso. O campo elétrico vai ser uma região ao redor de uma carga elétrica, onde ali eu percebo a presença de forças elétricas que atuam sobre outras cargas. Então, olha só, na aula passada nós discutimos o campo elétrico de uma carga pontual, tudo bem? Então, o que acontece? Na carga pontual, como o caso da carga positiva, existe essa zona aqui que ela vai ficar... Pode falar. Alessandro, tá na área? Tá no escuro. Fala, doutor. Aí. E Boa aí? noite para você. Quer falar alguma coisa para eles, pai? Não, nada. Pode falar que já tá gravando mesmo. Então, só desejar uma boa aula para vocês aí, galera. Aproveitem aí que o Fábio dispensa apresentações. Então, vamos lá, galera. Continuando. Então, aqui, olha, você tem ao redor do campo, da carga, perdão, uma área que vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais fraca, cada vez mais fraca. Eu quis representar isso como se fosse o teu campo elétrico, tudo bem? A interação entre a força e a carga ela vai se tornando cada vez mais fraca com um distanciamento. E aí você observa aqui nesse gráfico, olha, que o campo elétrico ele decai de forma exponencial, tudo bem? Assim como a força elétrica, o campo elétrico também tem o seu crescimento exponencial quando se aproxima e o decaimento exponencial quando está falhando o áudio. Espera aí. Foi a internet que oscilou. Melhorou agora? Deu uma melhorada aí no áudio. Ele também, eu vi que deu uma oscilada aqui, rapidão. Ah, beleza. Então, assim, outro detalhe. Toda vez que estiver travando muito e tal, aqui eu consigo ver quando é o meu sinal de internet que está ruim. Mas eu não sei quando é o sinal de vocês que está ruim. Então, o que vocês fazem? O que eu aconselho? Tu sai da sala e volta. Entendeu? Sai da sala e voltar pelo link, tu não precisa de autorização nem nada. Então, quando tu faz isso, caramba, quebrando tudo aqui. Então, quando tu faz isso, às vezes melhora a qualidade de sinal, beleza? Então, vamos lá continuar falando aqui. Então, voltando, caras, esses crescimentos e decrescimentos exponenciais, vocês têm escutado muito a mídia falar, tudo bem? Existe uma diferença entre crescimento e decrescimento linear e crescimento e decrescimento exponencial. Tem muita notícia aí de o número de curados do coronavírus está sendo muito alto, está sendo muito expressivo. Claro, ele sobe exponencial e ele desce exponencial também. É a mesma coisa o campo elétrico. Ele, quanto mais perto se torna da carga, mais forte ele é, e quanto mais longe, mais fraco ele vai ficando. Tudo bem? E aí o que acontece? Como é que nós identificamos, então, campo elétrico para uma carga pontiforme? Você tem essa relação aqui embaixo, tudo bem? O campo elétrico é K0, Qzão, dividido por D quadrado. Quem é esse Qzão? Esse Qzão é o valor dessa carga aqui geradora, tudo bem? Mas mais do que a matemática disso, hoje eu quero que vocês entendam o que aconteceu experimentalmente, os experimentos que foram feitos e as consequências disso daí. Porque em prova, eles podem gastar mais tempo com uma consequência escrita em texto do que um cálculo propriamente dito. Existe uma habilidade só e somente para aplicação de lei. E existe pelo menos umas 3 habilidades aí falando sobre a interpretação, utilizando a interpretação gráfica, utilizando... enfim, existem N contextos onde eu posso trabalhar isso daí, ok? E aí, o que acontece? Quando eu parto para... Isso é para carga. Ixi! Brando, Caroline, tá falhando o teu também? Eu estou vendo que eu acho que a bronca está sendo no Brandon. Não é nada. Ok, é teu? Giovana, tá certo? Tudo certo aí?
Mais ou menos. Mais ou menos? Hoje também tá um tempo aí da internet tá oscilando. Toda sexta-feira acaba essa bagunça aí. Eu tô quase mudando o dia da nossa aula para, sei lá. Agora melhorou. Melhorou? É. Ele fica nesse vai. Agora sim. Beleza. Como eu falei, deu pau, ficou muito ruim, sai e volta. Não tem problema não, que aí ele vai restabelecer. Hoje a largura que não tá caindo. Tem alguma live hoje? Eu não sei. Daqui a pouco começa o bicho pegar. Ó, o Breno saiu, ele vai voltar daqui a pouco. Vamos continuando aí. Então, passando aqui para... Opa! Demais. Passando aqui para o condutor metálico, certo? Então, no condutor metálico acontece isso. Nós verificamos que quando esse condutor metálico ele é eletrizado, ele fica em equilíbrio eletrostático. Mas na hora que o equilíbrio eletrostático se estabelece, acontece isso. Dizemos que um condutor está em equilíbrio eletrostático quando no seu interior não há movimento ordenado de cargas elétricas. Ou seja, no condutor metálico eu não vejo corrente elétrica dentro dele. E por fora, essas cargas elas estarão em repouso. Isso quer dizer que a força resultante de repulsão ou atração, geralmente repulsão, entre as cargas, ela é zero. Tudo bem? Ela é nula. Não vejo aceleração, não vejo movimento com aceleração e tampouco vejo movimento de cargas de forma ordenada. Dentro existe ainda elétrons livres se movimentando de forma caótica pelo movimento térmico, certo? E aí, olha, o que eu percebo também? Se vocês observarem aqui esse condutor, essas cargas elas tendem a se concentrar na parte periférica dele, nunca dentro, sempre por fora, tá? E aí, em condições de equilíbrio, ou seja, como eu falei, com ausência de corrente elétrica lá dentro, sem movimentação de carga, verifica-se que a distribuição ela não é homogênea se o condutor não for também homogêneo, ou seja, se ele não tem uma geometria bem distribuída. Se ele tiver pontas, essa carga ela tem que se acumular nas pontas. É o que em física nós chamamos de poder das pontas. Tudo bem? E aí o que acontece? Essa densidade de carga, o ρ médio, ela é medida pela quantidade de carga dividido pela área onde essas cargas foram depositadas. Isso é uma grandeza do tipo escalar, tudo bem? Nas provas, ele pode colocar assim, ó, o valor da distribuição de carga. Ele pode colocar a densidade de carga ao longo de um condutor. Se você perceber que em todos os locais do condutor a densidade de carga é a mesma, a densidade de carga for constante, esse condutor ele tem um formato esférico. Se ele modificar a densidade de carga, isso quer dizer que esse condutor tem pontas. Um cubo, uma pirâmide, tudo isso tem pontas. E a densidade de carga ela tende a ser maior aonde a área é menor. Tudo bem? Para quê? Para que esse condutor esteja em de carga seja a mesma, tá certo? Então, isso aí define o condutor equilíbrio eletrostático. Alguma pergunta vocês querem fazer, interromper aí em algum momento? Tá tudo tranquilo? Então, vamos dar andamento aí. E aí, o que acontece? Vamos lá. Existem certos aparelhos que nós podemos utilizar para observar como se comporta o campo elétrico. Então, olha só. Tem alguma coisa que foi escrita nesse quadro no quadro anterior? Deixa eu ver. Breno, está usando o celular, né? Se for rede 3G, ela vai ficar meio travado. Se for um celular com a tela pequena, também eu aconselho a acompanhar a aula sempre de um computador. É sempre melhor, porque você abre, a tela é maior e tal. E a transmissão ruim, ela faz com que tenha uns delayzinhos, uns lags. Isso é normal de transmissão, ok? Então, não tem... meu computador não aceita o Zoom. Pois é, então... Enfim, a gente trabalha naquilo que dá. Então, não te preocupa que essa aula, por mais que no teu tenha saído meio truncado, como está gravando aqui,
depois eu vou renderizar, eu vou upar, vou botar no YouTube, e tudo isso vai ficar bem nítido, tão nítido quanto está aqui na minha tela, vai ficar na tela de vocês através do YouTube. Então, essas coisas que estão escritas, eu vou colocar lá. E esse slide eu também vou deixar disponível. A partir de hoje, eu vou deixar todo slide, eu vou deixar disponível em formato PDF também para vocês. Eu acho que facilita. Isso aconteceu em outra instituição, me pediram isso, eu vou atender também com todos, beleza? Vamos continuar aí. Então, como eu falei, no condutor não tem essa carga lá dentro. Existe a densidade de carga elétrica. Se a densidade de carga elétrica ela for a mesma em todas as partes do condutor, isso quer dizer que ele é um condutor esférico. Se não for, se ela mudar, se ela aumentar abruptamente, aonde ela aumentar muito é porque a área diminuiu muito. Então, eu tenho aí um condutor pontiagudo, tudo bem? Um fio elétrico, nas extremidades, ele sempre tem uma alta quantidade de densidade de carga. Experimentalmente, nós conseguimos até ver esse poder das pontas a partir, olha, de imagens formadas a partir de eletroscópios, né? Então, você tem aqui, olha, um condutor, só é a sombra, tudo bem? Para ver o campo, a gente não consegue ver diretamente o campo, mas os reflexos desse campo, uma sombra dele. Veja, aqui você tem um condutor plano e aqui um prego, vamos botar assim. Olha o campo do prego, como é que ele se concentra. E quando tem dois condutores planos, esses campos ficam um ao lado do outro. É um tema da outra aula que nós vamos falar sobre o campo elétrico uniforme. Okay? Quando você tem dois condutores pontuais, é igualzinho como eu falei para ti lá na aula passada, 15 dias atrás, não é? Sobre o dipolo elétrico. Tudo bem? E agora, olha esse cara aqui, esse cara é interessante. Eu coloquei uma armadura metálica e coloquei lá dentro dessa armadura metálica, vocês podem ver aí, eu coloquei uma carga elétrica ali dentro. E olha o que acontece. Olha o campo aqui, que é o campo de uma carga pontiforme. Agora olha lá fora, velho. Nada sofre a ação desse campo da carga que está dentro do condutor metálico. Por que que isso acontece? Foi o que se perguntou no final do século XIX. Eu tenho um condutor, um objeto eletrizado dentro de um arco, e ele não vai interferir em nada do lado de fora. E se eu botar do lado de fora, também não vai interferir em nada do lado de dentro. Por quê? Porque é o seguinte, dentro de condutores, eu não tenho carga elétrica se ele for eletrizado por fora. Se eu botar a carga lá dentro do condutor, não tem como fazer esse campo sair ir lá para fora, tudo bem? Eu percebo, agora cuidado com questões, a gente vai resolver uma questão em outra aula sobre isso. Existe uma diferença entre você trabalhar o condutor pontiforme e o condutor esférico. Qual é a diferença? Olha aqui, acompanha. No condutor esférico, existe o raio do condutor. Tudo bem? Vamos supor, um condutor esférico que tem 10 centímetros e eu tenho um objeto, uma carga pontual que está a 50 centímetros do condutor, do centro do condutor. O condutor tem 10 centímetros de raio. Nesses 10 centímetros, eu vou contar campo elétrico zero. Okay? Durante 10 centímetros. E onde é que o campo elétrico vai aparecer? O campo elétrico ele já vai aparecer bem na superfície. Então, observe aqui o gráfico. Ele vai zero de campo elétrico até chegar ao raio, aí ele não aumenta exponencialmente, ele aumenta descontinuamente para cá. Ele fica muito alto. E aí depois ele vai decaindo, 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 e eu ainda observo que o campo é inversamente proporcional ao inverso da distância. Só que agora a distância, meu filho, é da superfície até a outra carga. Tudo bem? Então, toma cuidado que quando são duas cargas pontiformes, é de uma carga até a outra. Agora, quando eu estou falando aí de um condutor, eu estou falando, ele te dá a distância do centro até a carga, só para te atrapalhar, só para te confundir, porque tu vai ter que excluir. Dentro do condutor não tem campo, o campo é contado a partir da superfície. Então, se a carga está a 50 centímetros de um condutor que tem raio 10 centímetros, o R contado aí na nossa equação vai ser 40 centímetros, tudo bem? Então, mas a gente vai ver isso com questão que é mais fácil, tá? Então, mas fixem disso. Dentro de um condutor esférico ou de um condutor metálico qualquer,
não há campo elétrico dentro dele, não há força elétrica, não vai ter corrente elétrica, não vai ter nada elétrico acontecendo dentro dele, se ele for eletrizado por fora. E se ele for eletrizado por dentro, alguma coisa carregada eletricamente estiver lá dentro, essa parada não sai. Então, por isso que o Benjamin Franklin, ele tinha a ideia de armazenar um raio, de guardar o raio numa espécie de uma garrafa. E foi desenvolvida também. Eu vou colocar um link depois para vocês no Classroom sobre a garrafa de Leyden. A garrafa de Leyden é o que hoje é um capacitor, tudo bem? Mas ali eles armazenavam energia elétrica, eles queriam armazenar a energia contida num raio. Isso é possível? Bom, não é totalmente possível, mas também não é totalmente impossível. E aí, por quê? Porque lá dentro eu percebo isso. Dá um jeito, dá trabalho, mas, enfim. Alguma pergunta aí? Falando no cara, né, Benjamin Franklin, você que gosta de eletricidade, eu aconselho esse livro aqui, tudo bem? Está espelhado, mas eu vou ler aqui, Filosofia Natural de Benjamin Franklin. Então, aqui ele fala um pouco sobre a história da eletricidade, como ele via, é a tradução original. A tradução das cartas e ensaios sobre a eletricidade é a luz. Então, aconselho para quem, não para vestibular, mas para uma leitura pessoal, tudo bem? Não é algo matematiqueiro. E o Benjamin Franklin, você sabe que foi muito ligado às ciências humanas, por isso o nome é filosofia natural. No século XIX, né, já não se falava em filosofia natural, já que física é física desde o século XVII. Mas vamos continuando. E aí, o que acontece? Vamos lá para algumas consequências disso? Algumas bem conhecidas. Acho que você já deve ter visto essa imagem em algum lugar, ou conhece. Eu vou destravar aqui o microfone, que eu queria ouvir se alguém sabe quem é esse cidadão que... Cadê? Não tem como destravar porque ficou preso numa tela aqui. Pronto. Então, eu vou destravar o microfone de todo mundo e eu queria que vocês falassem, se vocês sabem aí quem é esse cidadão que está tranquilamente sentado, como se nada tivesse acontecendo aqui. Alguém já ouviu falar desse cidadão? Breno, Caroline? Oi? Exatamente. Esse cara é Nikola Tesla, mas por que se eu estou falando da gaiola de Faraday, por que eu estou falando do Tesla que viveu um pouco depois do Faraday? Porque é o seguinte, tá vendo esse negócio aqui disparando raio e ele tá pouco se lixando para esses raios? O nome disso é bobina de Tesla. Esse aparelho, inclusive eu tenho até uma miniaturinha aqui, não vou ligar, ela não dispara raio, claro, porque o transistor aqui é muito pequeno, então eu não disparo raio com isso, mas eu consigo, por exemplo, acender uma lâmpada um bichinho desse. Então, existem muitos tutoriais aí no Manual do Mundo, sei lá, ensinando a fazer esses trequinhos. É bacana de você usar em uma feira. Mas aí o que acontece? O Tesla, ele desenvolveu essa bobina aí que prova experimentalmente que eu acabei de te falar. Então, veja, a criança trancada aqui na jaula, ela não sofre dano nenhum dos raios disparados. Na outra aula a gente vai falar sobre ionização do ar, e aí você vai ver por que uma bobina consegue disparar esses raios tão grandes assim. E aí, bom, o cara lá dentro está super protegido. Nada vai acontecer. Eu coloquei um vídeo para vocês de uma banda chamada Arc Attack. E essa banda aí, ela é formada por engenheiros. E eles utilizam esse princípio aí da gaiola de Faraday para se proteger, porque eles trabalham ali com ionização do ar, fazendo música com raios obtidos de bobinas de Tesla. É algo perigoso, mas se a plateia tiver cercada, tiver uma cerca aí, nada vai acontecer com a plateia, tudo bem? Vai ficar tudo muito tranquilo aí. Se, por exemplo, aí você está vendo que a plateia não está protegida, mas está numa distância segura da bobina para nada acontecer. Mas existem alguns shows que eles usam bobinas que se coloca uma grade de proteção, ou seja, é o mesmo princípio, o que está fora não entra, o que está dentro não sai, tá? E aí você já deve ter ouvido falar desse cidadão aqui, né? Esse grande cara, quem fizer o curso de Direito vai ler muito sobre ele, o Franklin, né? E a ideia maluca dele de empinar pipa na chuva, porque ele sabia da ideia do poder, da história do poder das pontes, ele sabia que ele precisava provocar o raio
para poder armazenar o raio. Antes de todo o estudo da eletricidade, você sabe que tudo muito se pautou na mitologia. Zeus era o cara que mandava o raio, Tupã era o cara que mandava o raio aqui na Amazônia. A gente vai falar um pouco mais dessa mitologia na outra aula. O que eu quero falar é o legado que o Franklin deixou, que foi os chamados para-raios de Franklin, ok? O princípio de para-raio de Franklin. O Franklin percebeu que se eu diminuísse a distância nuvem-terra, eu conseguiria provocar um raio se eu utilizasse um objeto pontiagudo. Então, você observa que em cima dos prédios sempre tem umas antenas ou alguma coisa do tipo, tudo bem? E essas antenas, elas atraem para si raios, certo? E aí, o que acontece? Existem certos cuidados aí e certas coisas que devemos levar em consideração sobre os para-raios, e para-raio é assunto de prova. O para-raio, ele diminui a distância entre nuvem e terra, isso quer dizer, o campo elétrico ele torna-se muito mais forte, e aí eu posso quebrar algo que nós chamamos de rigidez elétrica. O ar, ele é um isolante elétrico, ele não permite a passagem de cargas elétricas, ele é um fluido em equilíbrio eletrostático. Mas aí, quando eu permito a corrente elétrica, quer dizer que eu quebrei o que eu chamo de rigidez elétrica. É análogo a você, por exemplo, pisar na água. Quando tu pisa na água, tu rompe a tensão superficial. Um carapanã, por exemplo, ele não consegue romper a tensão superficial. Então, o carapanã ele fica tranquilo, em pé na água. Algumas aranhas, alguns lagartos conseguem correr sobre a água, porque eles não rompem a tensão superficial. Você não, facilmente o seu peso rompe a tensão superficial. E aí, o que eu quero é romper a rigidez elétrica, que é tipo uma tensão superficial. E aí, quando acontece a ruptura, eu percebo o raio. E aí, uma maneira de eu romper é com essas pontas. E aí, como é que funciona o sistema do para-raio? Esse para-raio ele tem um captador, que são esses objetos pontiagudos aí que foram propostos por Benjamin Franklin. Esse é o modelo de para-raio de Franklin. Tem outros modelos, mas o mais comum é esse. E aí é ligado a um cabo condutor que é preso por um monte de isolantes, o máximo de isolante possível, mas para que dê caminho a esse cabo condutor. E aí esse cabo condutor geralmente é envolvido por um tubo de PVC, dificilmente ele fica muito exposto. E aí esse tubo é levado a uma barra de cobre, geralmente, e é ligado a uma estrutura metálica que vai para dentro da terra, o que a gente chama de aterramento, certo? Para que serve esse aterramento? Para mandar dissipar aquela energia para o chão, porque a terra ela tem um maior potencial, ela puxa para si essas cargas e dissipa de boa, ok? E aí o que acontece? Só que nós esquecemos. Se eu pegar no tubo PVC, eu vou tomar choque, no tubo não. Mas vamos ver em eletromagnetismo que o tubo, a corrente elétrica que passa por dentro do condutor, ela pode gerar ao redor campo magnético, e se a corrente ela for variar algumas coisinhas aí, o que vai acontecer? Ela pode induzir objetos metálicos ao redor do tubo a ter corrente elétrica. Olha, se tu tocar no tubo de PVC, tu não vai pegar choque. Mas se tu pegar num objeto metálico perto do tubo de PVC, tu vai pegar choque. Como, por exemplo, um parapeito, uma janela metálica. Por isso que, geralmente, quando está chovendo, não é recomendável você ficar falando no celular, principalmente no parapeito de uma janela, mano. Tu tá querendo o quê? Se rola uma descarga, uma alta quantidade, um alto fluxo de campo elétrico vai fazer com que você... Peraí. O alto fluxo de campo elétrico vai fazer com que aquilo seja induzido, tudo bem? Você pode tomar uma descarga elétrica, tudo bem? Então, tome cuidado com isso daí. Nunca fale no celular, nem fique ali próximo quando estiver chovendo, próximo de coisas metálicas, porque podem ser induzidas, certo? Quando você acampa, é sempre... casa no interior, geralmente tem isso. Tem sempre um poste alto, e você tem uma espécie de um arame, alguma coisa assim que é para chamar raio, uma espécie de para-raio, tudo bem? Porque aquela casa ali, ela está muito desprotegida. Existe o que a gente chama de teoria do cone de proteção. Qualquer coisa que tiver dentro desse cone aqui, supostamente está protegido. Às vezes não dá certo, tudo bem? Porque as fontes de campo, elas não são uniformes, elas não são tão previsíveis assim como nós pensamos que é.
tudo bem? Então, aqui dentro, esse caboclo na cabana está protegido por estar dentro do cone, tudo bem? E eu pergunto algo que vai ficar para a próxima aula. Será que aqui dentro desse avião alguém morreu? O que vocês acham? Essa imagem está aí, ela aconteceu, essa foto aconteceu na Inglaterra, foi passado no programa Hoje em Dia, e aqui eu estou mostrando para vocês. Como nós sabemos hoje do princípio da blindagem eletrostática, sabemos que nada aconteceu, Breno. Não, ninguém morreu ali dentro. Isso não quer dizer que não tenha danificado alguma coisa do avião, porque envolve calor, tudo bem? Então, o calor ele pode ter, sei lá, dependendo de onde atingir o avião. Se atingir turbina, pode provocar dano, tudo bem? Então, o avião não vai provocar danos elétricos, mas isso não quer dizer que não provoca danos, tá certo? Então, hoje nosso objetivo era esse, tudo bem? Eu vou finalizar daqui a pouco a gravação. Na próxima aula que eu vou divulgar, sempre tente chegar um pouquinho mais cedo, por causa do tempo de gravação, o Zoom só aguenta 40 minutos. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre fenômenos elétricos na atmosfera, ionização do ar, e sobre o chamado efeito corona ou o fogo de São Telmo, que é o padroeiro dos marinheiros, tudo bem? Então, esse vai ser o tema da próxima aula. Pouco cálculo e mais consequências daquilo. Para quê? Porque eu quero introduzir o campo, o potencial elétrico. E aí eu vou separar algumas questões que, se vocês quiserem, vocês podem sugerir também. Das questões que eu passei de força e campo, vocês podem sugerir algumas para eu resolver. Eu tenho já resolvido essa lista e vou jogar. Eu não sei se eu já joguei para vocês, acho que eu joguei lá na playlist, mas se não tiver resolvido, vocês podem falar e eu vou comentar isso na próxima aula. Tá, beleza, gente? Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Na próxima sexta-feira, a gente já se vê 7 horas. Acho que esse horário tá bom para vocês. Tá, beleza? Então, avisem o resto da turma. Eu vou passar o link para o Alessandro e aí ele coloca para vocês disponível já. Tá bom? Então, fim de papo, fim da nossa aulinha de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, encerrando aqui.